Graça e paz, bom dia. Começando mais uma semana junto com você. Meu nome é Thalita Martins. Vou compartilhar o devocional. E nessa semana eu quero compartilhar com você em cima do livro de Filipenses. E quero trazer aqui algumas coisas que eu creio que o Senhor quer tratar conosco, comigo e com você. Gosto muito do livro de Filipenses. Aliás, quem escreveu foi Paulo. E essa é uma das cartas, que ele escreveu. Gosto muito, do apóstolo Paulo. E então, nessa semana nós vamos mergulhar um pouquinho em cima desse livro tão rico e precioso, amém? Abra seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você, deixe Ele conduzir, de acordo com a vontade dEle, ministrar aquilo que lhe apraz. Então, como eu disse aqui, Filipenses, ela é mais uma das cartas, que Paulo escreveu à igreja, e como Colossenses, Efésios, enfim, mas ele escreveu essa carta, aos Filipenses, que era um lugar, uma cidade, e pediu para que Timóteo encaminhasse essa carta à igreja de Filipos. E ele escreve essa carta para agradecer, todo o auxílio financeiro que a igreja estava dando para ele, para encorajá-los a perseverar, permanecerem unidos, vigiando. E um detalhe muito importante é que Paulo, quando escreve essa carta, ele estava na prisão. E eu quero ler aqui com você em Filipenses 1, começando no verso 3, o título é Ação de Graças e Oração. E ele diz assim: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vamos para o 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. No 9, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Vamos ler aqui 14. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O 17. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. E de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. O 20. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo está sendo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O 23. Eu estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor.
Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. O 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. O 30. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amém? Então, Paulo, como eu disse aqui, ele estava na prisão quando escreveu essa carta, e ele escreve a fim de encorajar, né, a igreja em Filipos. Ele escreve essa carta a fim de dar uma direção espiritual para esse povo. Essa igreja, ela era um apoio para Paulo, né? Como ele mesmo diz aqui, financeiro. Era uma igreja que orava por ele, era uma igreja que ele sabia, né, que ele podia contar. E quando nós falamos a igreja, não a instituição, mas o corpo, as pessoas. Então, Paulo, ele escreve essa carta para expressar a sua gratidão e mostrar para a igreja, porque eles ali eram pessoas que estavam conhecendo ainda o Evangelho, né? Paulo, que através de Jesus, né, de Deus, ele implanta essa igreja. Então eles estavam conhecendo, e aí Paulo quer aqui mostrar para eles como era possível viver em alegria, apesar das circunstâncias. E aí, nessa carta, nós vemos a maneira como Paulo, ele lida com os problemas da vida. Tudo que pode ser dito sobre uma vida cristã, né, é a base que Paulo usa aqui, que é a que nós devemos usar, é a base da verdade revelada, né, que é a palavra, que é o nosso guia. Então, a forma como nós humanos lidamos, né, com as circunstâncias adversas, ela precisa ser fundamentada nessa palavra, né, ter como base a verdade da Bíblia, porque esse fundamento que ela nos dá é de uma fé inabalável, que é a que Paulo tinha. E é isso que ele quer aqui, né, encorajar a igreja de Filipos, mas também nos encorajar, e é isso que o Espírito de Deus quer nos falar nesta manhã, sobre a forma como a gente vive, como a gente tem lidado com os problemas da vida. Porque aqui, no finalzinho, ele mesmo fala, né, eu sei que vocês estão enfrentando as mesmas dificuldades e problemas que eu enfrentei, né, mas Paulo, ele nem por isso, ele escreve essa carta desanimado, triste, dizendo, olha, é muito difícil servir a Jesus, mas vale a pena. Não. Mesmo na prisão, mesmo sofrendo, ele ainda assim, ele vê a beleza, né, do Evangelho. Ele vê como lucro, como algo positivo estar ali preso no sentido pro Evangelho. Paulo, ele se negou a tal ponto que, entende, ele não olhava as circunstâncias pela ótica da vida dele, da questão humana, no sentido de que, olha, estou aqui sofrendo, estou preso, eu estou de repente numa situação precária, dormindo no chão, né? Vamos imaginar, trazer para os dias atuais, imaginando Paulo numa prisão. Mas Paulo leva tudo pela ótica do Evangelho sobrenatural. Então ele sabia que estar ali preso e continuar bem, feliz, amando, revelando, né, levando ali o Evangelho
para aquelas pessoas, ele via como ganho, né? Porque ele sabia que o Evangelho de Cristo estava sendo conhecido através de tudo aquilo que ele estava vivendo. E é isso que o Senhor espera de nós. E é difícil, mas não é impossível. É a forma como a gente lida com os nãos, a forma como a gente lida com as frustrações da vida, como a gente lida durante a espera de uma promessa que o Senhor te fez, talvez, ou diante de uma enfermidade, enfim, dos problemas, né, do nosso cotidiano. Então, nós precisamos ter a ótica que Paulo tinha, de que tudo é para proveito do Evangelho. E como a gente vê em Romanos, que ele mesmo, né, escreveu Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até mesmo estar preso, né? E aí, logicamente, que a carne de Paulo, ela sentia, né, tudo, mas ele submetia ela a tal ponto que, né, como nós ouvimos ontem no culto, a palavra, Paulo fazia sua carne morrer todos os dias. Porque se ele deixasse ela dominar, talvez o desespero ia chegar, o desânimo ia chegar, as dúvidas chegariam, né, as indagações, quem sabe, com relação a Deus, por que Deus estava permitindo tudo, né, aquilo que ele estava passando, mesmo sabendo que ele era um pregador, alguém que levava o Evangelho. Mas Paulo entendia que Deus permitia, né, que ele fosse preso para que as pessoas da prisão também conhecessem Jesus, né, tanto os carcereiros quanto os presos, assim como ele. E que quando ele estava solto, era para ele continuar viajando e pregando o Evangelho, porque cidades, lugares precisavam ser alcançados. Mas das vezes que ele ficou preso, porque essa não foi a única, ele entendia que era propósito de Deus, como nós também precisamos entender que aonde o Senhor nos leva, onde Ele abre porta para que a gente entre, é porque Ele tem um propósito naquele lugar, na nossa vida e através de nós, para que o Evangelho dele chegue às pessoas que estão ali. Então Paulo, ele via tudo como proveito para o Evangelho. E de novo, aqui nós vemos no 23 que ele fala: eu estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ou seja, o desejo da carne dele, a vontade dele era morrer. Por quê? Porque ele sabia para onde ele ia se ele morresse. E quantas de nós muitas vezes desejamos isso? Senhor, eu não aguento mais essa minha vida, eu prefiro morrer. Mas como Paulo continua, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando. Mas saiba que tudo é para proveito do Evangelho. Por mais que a gente sofra, a palavra mesmo diz que é por um breve momento que nós vamos sofrer, porque a glória que em nós será revelada, que é quando nós partimos para o Senhor, seja Ele vindo buscar a sua igreja ou a gente morrendo com Cristo, a glória será eterna e muito maior, não vai dar para se comparar. Então, esses sofrimentos são leves e momentâneos, por mais intensos que eles tenham sido, por mais difíceis que tenha sido de passar por eles, mas saiba que tudo isso é para que Cristo seja formado em você e através de você Ele seja pregado. E essa dor vai passar. Ela não se compara com o que Deus tem preparado para você lá na eternidade com Ele. Assim como Paulo, que você deseje olhar para Jesus, olhar pela ótica dele, né, do Evangelho, dessa fé inabalável. Olhar que mesmo na dificuldade, o Senhor está com a gente, mesmo na dificuldade. Isso é para que a glória dele se revele, para que você seja fortalecido. Então, nesta manhã, olhe para o Senhor, não deixe o desânimo, a tristeza
enfim, tudo aquilo que muitas vezes vem, né, diante das circunstâncias adversas, que isso não te paralise, que isso não te desanime, que isso faça com que o Evangelho de Jesus se torne conhecido. Amém? E que Cristo seja formado em você cada vez mais. Eu quero orar com você. Senhor, eu quero te louvar, Pai, te exaltar e te agradecer, Jesus, pela tua presença, te agradecer por esta manhã, te agradecer por esse pão que é a tua palavra, Senhor. E Jesus, assim como nós ouvimos na igreja ontem, que nós possamos escolher matar a nossa carne, Deus, morrer mesmo para o mundo, morrer para o nosso corpo, para as nossas vontades, Senhor, nos ajude. Paizinho, que a gente anseie viver para a glória do teu nome, que a gente se lembre todos os dias, assim como Paulo, Senhor, tudo que nós temos passado, Deus, é para que o teu evangelho se torne conhecido, Senhor, através das circunstâncias adversas e através das situações também de bênção. Em todas as situações o Senhor precisa se tornar conhecido, Pai. Deus nos encoraja, nos anima, alegra o nosso coração, que a gente olhe para o Senhor, Pai. Independente daquilo que estamos vivendo, independente daquilo que está ao nosso redor, Pai. Tira o medo do nosso coração, Espírito de Deus, tira mesmo todo o medo que nos paralisa, tira a angústia, tira essa tristeza, tira o desânimo, tira, Senhor, as dúvidas, ó Pai. Entra agora, Senhor, por favor, com a tua doce presença. Enche-nos de ti, Pai, para a glória do teu nome, que nesse dia, Senhor, nós possamos ver o teu agir. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe.